Olá, coroinhas da Paróquia Imaculado Coração de Maria, tudo bem? Salve Maria, Deus abençoe vocês. Meu nome é Rafael, sou seminarista da Arquidiocese de Brasília e estou no meu 6º ano de formação para o sacerdócio. Hoje, com muita alegria, venho aqui falar a vocês sobre um tema muito importante, que é o relacionamento entre Deus, o mundo e a família. Deus nos ama e por isso nos chama como família, nos envia ao mundo para que a gente possa trazer o mundo para Deus, porque Ele ama a todos e quer que todos estejam no céu, vivendo a vida eterna, a alegria, a felicidade que não passa. Eis que nós vamos meditar nestes minutos e desde já iniciemos com oração, invocando o Espírito Santo, a Virgem Maria e ouvindo a palavra de Deus, guardando no coração, no nosso coração, tudo aquilo que o Pai quer nos falar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de São João, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos 16 a 21. De tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Com efeito, todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam denunciadas. Quem, porém, pratica a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a nossa meditação consiste em nós contemplarmos o amor de Deus por cada um de nós. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, e o seu Filho morreu por nós por amor. Deus ama a cada um daqueles que Ele criou. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos uma dignidade altíssima de filhos de Deus. Somos chamados a viver com Ele, em comunhão com Ele. O Senhor, por meio de seu Filho, o Espírito Santo, envia a nós toda a graça do céu. Ele nos chama em seu Filho para sermos filhos. Nos chama no Espírito Santo para amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, nosso entendimento, com toda a nossa alma. A palavra de Deus que nós ouvimos agora começa assim: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho. E enviou seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio de Jesus. O Senhor é justo, mas é misericórdia. O Senhor olha para nós e não nos abandona. Ele espera que nós voltemos o nosso coração para Ele. O Senhor é justo porque Ele dá o céu àqueles que creem. Mas Ele não é carrasco para tirar de perto dele aqueles que não creem. Na verdade, aqueles que não creem é que se afastam de Deus misericórdia.
O Senhor está sempre de braços abertos. E Ele tem um coração que nos ama com amor infinito. Mas nós, muitas vezes, nos afastamos de Deus e amamos com um amor errado. Qual é o amor errado? É o amor pelas trevas. Nós amamos mais as trevas do que a luz. O mundo, então, se esconde de Deus, se esconde nas trevas. Esconde as suas obras más, as suas obras perversas. Mas o Senhor fala, todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. A vida eterna não é algo fora de nós. A vida eterna é a presença de Deus dentro de nós. Então quem crê tem Deus dentro de nós, dentro de si. Cada um que crê tem Deus dentro de si. Deus vem e habita. Como Jesus fala em outra passagem de João, lá mais para frente. Para que todos sejam um conosco, como eu e tu, Pai, somos um. E aí aquele que crê, nós iremos e habitaremos nele. Faremos morada nele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mistério da Trindade que habita no coração humano. Essa é a vida feliz, que já começa nessa vida. O Senhor vem a este mundo para nos chamar neste mundo a vivermos um dia no céu. Infeliz daquele que não crê, né? Muito triste ver que muitas pessoas não creem. Aquilo que a gente chama de mundo. O mundo não crê. Quem é o mundo? O mundo são as pessoas que não creem. Mas Deus ama o mundo. É estranho isso, né? Deus ama o mundo não porque Ele ama o mal, ou Ele ama o pecado, Ele ama as obras más das pessoas, Ele ama a perversidade, como se Ele fosse um pai, entre aspas, bonzinho, que passasse a mão na cabeça do filhinho que fez algo errado. Ah, filhinho, você fez algo errado, mas não tem problema, né? Pode ficar assim, o importante é que você seja feliz, né? Não tem problema, papai vai amar você do mesmo jeito. Não é assim que Deus nos ama. Deus nos ama com um amor que chama conversão. Por isso que Ele ama o mundo. Porque Ele ama as pessoas que Ele quer para si. Ele quer tirar as pessoas das trevas e levar para a luz. Ele é a luz. Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo. A luz é aquilo que revela as cores, revela os rostos das pessoas, revelam os caminhos por onde nós devemos ir. Quando nós estamos no escuro, nós não vemos cores, nós não vemos as pessoas, as coisas. Nós tropeçamos nas coisas que tem no caminho porque a gente não consegue ver o caminho. A luz, então, ela ilumina de uma forma que nos livra de todo o mal, que dissipa de nós a maldade, para que nós possamos viver um amor. E o amor é ver o Pai. O amor é estar em Jesus, que é caminho para a vida. O amor é viver na verdade, como diz aqui o último versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Quem vive na verdade faz obras de Deus. Essas obras de Deus não são somente para nós, mas são também para o mundo. Porque Deus amou o mundo e enviou o Filho. Agora Ele nos ama e nos envia para que com nossas obras nós manifestemos, como filhos que nós somos, as obras de Deus, que são obras de salvação. O Senhor nos ensina que a obra de salvação é dar amor, é enviar, é dar-se, é dar a vida. E aí, por isso que nós somos chamados a dar a nossa vida, a amar, a enchermos o nosso coração de graça, pedindo ao Senhor que encha o nosso coração de graça, que nós pratiquemos boas obras para que o mundo creia, para que o mundo creia. Se Deus ama o mundo, então Ele quer que todos saiam do mundo. Ele ama as pessoas para levá-las ao céu. E Ele conta conosco.
Ele conta conosco. Mas ele não conta conosco como servos, meramente falando, como escravos, meramente falando, no sentido daquilo que nós vemos nas relações humanas, né? Num senhor que manda no seu escravo que faça logo uma coisa. Não é simplesmente assim. O Senhor, ele quer nos ter como amigos e como familiares. Deus faz de nós filhos, ou seja, Deus nos admite na sua família. Nós somos familiares de Deus. Diz a palavra, nós somos feitos filhos de Deus, nós somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus. São Paulo escreve em uma de suas cartas isso. Nós somos da família de Deus. E ser da família de Deus é saber que nós temos um Pai que nos ama como filhos. E nós, como filhos, devemos responder ao Pai com o amor do nosso coração, que é a entrega, que é o serviço, que é o abandono, a humildade, que é deixar-se conduzir por Deus. Quando nós vivemos essa docilidade no Espírito Santo, nós somos guiados pelos caminhos do mundo sem deixarmos ser seduzidos pelo mundo. Na verdade, quando o Senhor nos conduz com o seu amor e nós permitimos que o nosso coração seja guiado por Deus no amor, nós somos enviados ao mundo para seduzir as pessoas que estão lá. Ah, mas onde está o mundo? O mundo está fora da nossa casa? O mundo está lá no outro lado do mundo? O mundo está em outro continente, então a gente precisa sair e viajar milhas e milhas para poder chegar lá no mundo e falar a palavra de Deus? Não. O mundo está dentro de nós. O mundo está na nossa família. O mundo está no meio dos nossos amigos, nos nossos relacionamentos mais próximos. Então a gente precisa perceber quais são os rastros do mundo que há dentro de nós, na nossa família, entre os nossos amigos, nas nossas amizades, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, no nosso serviço, mesmo dentro da igreja. Onde está o mundo? Onde há trevas. Onde há trevas, há o mundo. E onde há trevas, é preciso que Deus vá com sua luz habitar, iluminar, purificar, libertar e salvar. O mundo está nos nossos pecados. O mundo está na nossa rebelião para com Deus. Quando nós, na nossa vida de oração, nós muitas vezes fraquejamos e aí no nosso fracasso a gente acha que a gente é capaz. Aí quando a gente se depara com nossas incapacidades e fala, então deixa isso para lá, eu não sou capaz de uma vida de oração, eu não sou capaz da santidade, eu sou mal mesmo e deixa para lá. Não é assim. Quando a gente se depara com o mal, a gente precisa pedir a graça do bem. Deus está sempre ao nosso lado para que nós caminhemos no bem. E quando a gente se depara com o mal, a gente precisa pedir a graça da conversão, da purificação. E aí por isso que valem as obras de misericórdia para com o próximo que está no erro, ajudar alguém que está no erro, servir ao Senhor, mesmo que nós vejamos a nossa incapacidade, por isso que nós vemos a incapacidade de nosso coração, a gente precisa se doar para Deus. O Senhor, quando veio, Jesus, quando veio ao mundo, ele assumiu a nossa natureza. Quando o Pai enviou ao mundo o seu Filho unigênito tomou carne no seio de Maria, ele tomou nossa humanidade com todas as nossas fraquezas, exceto o pecado. Então ele sabe o que é passar fome, o que é passar frio, o que é passar sede. Mas ele também sabe o que é ter medo. Ele sabe o que é a fraqueza do homem diante do cansaço, no trabalho, no estudo. Ele sabe o que passa no nosso coração. Ele quer que nós
tenhamos um coração na reta vontade de servi-lo. Mesmo que nós tenhamos as nossas fraquezas. A nossa fraqueza é motivo para que o Senhor venha com a sua força. Por isso que São Paulo fala, é quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque na nossa fraqueza, no nosso nada, nós pedindo ao Senhor que nos conduza, Ele vem e nos preenche. E aí nós nos tornamos como Maria, cheios de graça. Nós não temos mérito algum humano que possa superar o amor de Deus, ou nenhum mérito de nós pode ser o suficiente para que a gente possa deixar o amor de Deus de lado e falar, eu, por mim, me basto. É isso. Esse é o discurso do mundo. O mundo não precisa de Deus, porque o mundo tem a ciência, tem a tecnologia, tem as artes, o mundo sabe fazer coisas maravilhosas, o dinheiro, a fama, o poder, os bens materiais. Então, para que Deus? Se eu posso, com o meu trabalho, com o meu sucesso, com a minha inteligência, conseguir coisas para mim. Mesmo que eu use meios ali de corrupção, a mentira, o pecado, o roubo, a traição, a infidelidade. Mesmo com isso, o importante é que eu me dê bem. Esse é o discurso do mundo. Mas engraçado que isso não está muito longe de nós. Lembra que eu falei que o mundo pode estar dentro de nós? Muitas vezes nós nos vemos seduzidos por essas coisas. Quando a gente começa a se dar bem num serviço pastoral, por exemplo, vocês que são coroinhas, eu sirvo muito bem. Então, eu preciso estar sempre nas melhores celebrações, nas celebrações mais solenes, porque eu sou o melhor coroinha. E aí a gente começa a perceber o mundo com a sua vaidade dentro do nosso coração. Mas então, é aí que a gente precisa olhar de novo para Deus e perceber Jesus. Eu estou me movendo pelas minhas habilidades ou eu estou deixando com que as suas habilidades mostrem o seu rosto em mim para o outro? Como assim? Vamos entender melhor. Quando a gente faz algo de bom, é tudo graça de Deus. Nós precisamos fazer com que nós mostremos ao mundo o rosto de Cristo. É isso que a palavra fala, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. As nossas obras em Deus manifestam o rosto de Cristo. O rosto de Cristo que é misericórdia, que é vitória, que é libertação, que é amor, que é caridade para com o outro. Isso tudo precisa fazer com que nós mostremos o rosto de Jesus ao mundo. É assim que o Senhor quer que nós sejamos. Nós só vamos aprender a ser assim diante do mundo e nós só vamos conseguir lutar contra o mundo que há em nós, perto de nós, na nossa família. Quando nós vemos algo errado, nós só vamos conseguir mudar aquilo. E nós só vamos conseguir perseverar no bem, servindo como servos inúteis e falando a Deus, é tudo dom, é tudo graça. Nada vem de mim. Nós só vamos conseguir fazer isso quando nós nos colocarmos diante de Deus como filhos. Porque um bom filho obedece. Um bom filho sabe que o pai quer o melhor para ele. Sabe que a ordem do pai, por mais que muitas vezes nos contrariem, por muitas vezes ser chatas, essas ordens, serem ordens difíceis de ser cumpridas e que exigem de nós, por mais que haja isso tudo, que nós possamos ver num primeiro momento essas coisas como dificuldades, vindas do próprio pai, um bom filho sabe que aquilo é o melhor para ele. Porque o próprio filho, na sua pequenez, na sua imaturidade, na sua falta de vida bem vivida por muitos anos, como um pai, o filho sabe que o pai é mais experiente, que o pai já tem uma vida bem vivida e sabe dos desafios que estão por vir na nossa vida enquanto filhos. Então a gente se coloca como bons filhos
em submissão, em obediência ao Pai, que sabe o que é melhor para nós. Um bom pai, quando está na graça de Deus, ele é imagem do Pai do céu. E um bom filho, quando está na graça de Deus, ele é a imagem do Filho unigênito de Deus, que é o próprio Cristo. É assim que o Senhor nos quer, como família. Dentro da nossa casa, como famílias mesmo, né? Uma família com laços de sangue, pais, mães, filhos, um relacionamento de amor, pessoas diferentes que compõem uma mesma família numa unidade de amor, de vínculo, de paz, de liberdade um com o outro, de virtudes, de valores cristãos, de vida de fé, de oração dentro de casa. Mas também o Senhor nos chama a ser famílias na fé. A família da fé, qual é a família da fé? A igreja. As famílias são chamadas a ser igreja. E a igreja é chamada a ser família. Então nós compomos essa grande família que é a família de Deus. Jesus, com a sua esposa, a igreja, que gera filhos, que somos nós, no batismo. Por falar em batismo, aí está a fonte da nossa missão diante do mundo. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma missão. Nós somos plenamente filhos de Deus na ordem natural, enquanto criados à imagem e semelhança de Deus, mas também na ordem sobrenatural, como outros Cristos no meio do mundo. É isso mesmo, no batismo nós somos feitos Cristos no meio do mundo. Nós temos a dignidade de Cristo, que é profeta, sacerdote e rei. E aí por isso que nós, como profeta, devemos anunciar a palavra com as nossas obras, mais do que com nossas palavras. Como Cristo, nós somos chamados a sermos sacerdotes, no sacerdócio comum de oferecer a nossa vida, oferecer a nossa oração em salvação pelo mundo, e ouvindo a súplica do mundo que geme e chora de dor, mesmo no pecado, nas dificuldades, nas fraquezas, nós elevemos a isso a Deus na oração. Por isso que vale a intercessão de cada um de nós diante das dificuldades do mundo. Por mais que o mundo, entre aspas, não mereça, nós devemos rezar porque nós somos sacerdotes. O sacerdote é isso. É aquele que oferece dons para Deus. Qual é o dom que você deve oferecer a Deus? É a sua oração pelo mais pobre, é a sua oração pelo pecador. Muitos santos que deram a sua vida pela salvação dos pecadores. Santa Teresinha tem uma história dela muito importante que nos ilustra isso, que nos faz entender isso. Ela lá na clausura no Carmelo, ela entendeu que ela deveria rezar pela alma de um grande pecador que estava condenado à morte. Esse homem já estava condenado à morte, já iria morrer, mas ela assumiu esse homem, esse grande pecador, como filho dela. Ela, que era uma religiosa, uma freira, ou seja, não era casada, não tinha filhos de sangue, ela assumiu aquela alma como um filho dela. Então aquele homem agora passou a ser filho espiritual dela, e ela passou a rezar por aquele homem, passou a rezar por aquele homem. Fez chegar a ele a notícia de que ela estava rezando por ele. E ele, antes da morte, se converteu, pediu perdão a Deus e morreu como um cristão. Ele que não acreditava em Deus, ele que estava no mundo, permeado no mundo, agora tinha se convertido. E Santa Teresinha soube disso. E ela se alegrou muito, porque ela tinha a certeza na fé de que aquele homem estava salvo. Essa é a nossa missão. Como reis, nós devemos reinar neste mundo no serviço. O nosso reinado é como o reinado de Cristo. O reinado de Cristo é para servir, não para ser servido. E nós, como família de Deus, devemos servir o irmão, devemos servir o próximo, porque aquele próximo é alguém que Deus ama e quer salvar. Nós, como reis, somos chamados a servir no reinado de Cristo que começa nesta terra. O reinado de Cristo é a vida eterna, mas ela começa aqui, na dignidade
da pessoa humana que é salva todos os dias, no batismo, na confissão, a cada Santa Missa. Muitas almas são salvas. As almas do purgatório que necessitam das nossas orações para ser salvas. O mundo que está lá nas trevas precisa da luz. Nós somos feitos família de Deus, então devemos viver a dignidade de filhos de Deus, obedecendo o mandamento do Pai, que por seu Filho nos fez conhecer que o amor é a salvação do mundo. A salvação do mundo, meus irmãos, não é tanto aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos para eles. Então nós podemos fazer muitas coisas em prol do mundo. Nós podemos fazer muitos serviços na paróquia. Nós podemos, na nossa vocação, fazer muitas missões. Viajar o mundo todo, se for preciso. Pregar, dar N informações. Mas se nós não formos Jesus, nós não formos o rosto da misericórdia, se nós não formos o amor com que Deus quer amar o mundo, nós não faremos a nossa missão acontecer. A nossa missão consiste em ser bons filhos de Deus, para sermos corredentores do mundo, salvar o mundo junto com Jesus. E aí nós rezaremos como Dom Bosco: dai-me alma, Senhor, e ficai com o resto. Que o Senhor possa olhar para o nosso coração e perceber essa doação total de nós, na nossa obediência ao Pai, na nossa submissão como filhos, como crianças, que não sabemos o que é melhor, e por isso nós deixamos que o Espírito fale em nós, para que o Espírito nos dê as palavras de sabedoria que nós precisamos falar ao mundo, e assim nós possamos dissipar as trevas do mundo e fazer com que a luz que irradia do nosso coração, que irradia do coração sacrossanto de Jesus, que irradia do alto da cruz, chegue a todas as almas. Bem, para terminar, eu gostaria de me utilizar aqui de uma palavra de um santo que foi sacerdote espanhol chamado José Maria Escrivá. Então, o que José Maria Escrivá fala? Que nós somos família de Deus. E aí, todos os cristãos, seja quais forem as suas condições, se são leigos, se são sacerdotes, se são religiosos, se são casados, todos nós temos uma missão que é isso daqui. Somos homens e mulheres escolhidos por Deus para dar testemunho de Cristo e levar aos que nos rodeiam a alegria de se saberem filhos de Deus, apesar dos nossos erros e procurando lutar contra eles. Ele pega exemplos da Sagrada Escritura de famílias que acolheram os apóstolos. E ele fala assim: famílias que viveram de Cristo e que deram a conhecer Cristo. Pequenas comunidades cristãs que foram centros de irradiação da mensagem evangélica. Lares iguais aos lares daqueles tempos, mas animados de um espírito novo que contagiava aqueles que os conheciam e com eles se relacionavam. Assim foram os primeiros cristãos, e assim havemos de ser nós, os cristãos de hoje, semeadores de paz e de alegria, da paz e da alegria que Jesus nos trouxe. Não sejam nossas palavras, da nossa inteligência meramente falando, aquilo que nós levemos ao mundo, mas seja a palavra de Deus, que os santos nos ensinam, aquele alimento que nós temos ao mundo, que nós possamos dar ao mundo. Por fim, eu gostaria de, agora terminando mesmo, tá? De falar um exemplo de um coroinha que eu vi na internet, no Instagram esses dias, que tocou muito no meu coração. Deixa eu ver se eu pego aqui. Olha só. Um padre no Instagram postou uma mensagem bem assim: entre os mártires japoneses do século XVI, havia um coroinha
Luiz Ibaruki, o nome dele. Luiz Ibaruki, um dos coroinhas que foram martirizados lá no Japão no século XVI. O encarregado de executar aqueles cristãos, quando viu o coroinha, sentiu dó e ofereceu-lhe a liberdade. Olha só que coisa, né? Que coisa boa, né? Alguém lá do mundo que estava matando os cristãos ofereceu a liberdade para aquele coroinha. Mas essa liberdade tinha uma condição: que o coroinha renunciasse à fé católica. O que o coroinha falou? O coroinha respondeu: nessas condições não vale a pena viver. No nosso serviço a Deus, que vocês executam de uma forma muito expressiva no altar, nós não devemos renunciar à fé. Nós devemos querer antes a morte do que o pecado, como dizia algum santo, agora esqueci o nome dele. Antes morrer do que pecar. Meu Deus, é o padroeiro dos coroinhas, esqueci o nome dele agora, desculpa. Antes morrer do que pecar. O que significa isso? Na nossa fé, nós precisamos querer dar, inclusive, a nossa vida. Porque o que o mundo nos oferece é diferente do que Deus nos oferece. Não é a vida verdadeira que o mundo nos oferece. Nós devemos querer, inclusive, morrer em nome da fé, para que, morrendo em nome da fé, os outros que venham no nosso testemunho de amor queiram viver de fé. Que o mundo, então, veja o seu testemunho lá no altar, meu irmão, e diga: vale a pena dar a vida por Deus. Deus abençoe vocês, que nós sejamos famílias de Deus, filhos amados que nós somos, olhando o amor do Pai por nós, filhos, nós possamos dar a vida pela salvação do mundo. A exemplo de Jesus, nosso Senhor, nosso amado Cristo, nosso pastor, nosso amor. Rezemos ao Pai, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Imaculado coração de Maria, sede nossa salvação. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que nossa Mãe do Céu nos ensine a ser filhos como seu Filho amado Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até mais. Rezem por mim. Rezem por cada uma das vocações. Nós precisamos de vocações santas. Que do grupo de vocês saiam boas famílias, bons padres, bons religiosos e leigos para a glória de Deus, a salvação das almas. Amém.